Agora é o seguinte, Brunão, já entendemos um pouquinho do mercado, já entendemos um pouco da dinâmica do maracujá e tudo mais. Bora falar um pouquinho, né, sobre produtividade, cara. Hoje a gente já tem a gente já atingiu o nosso pico de produtividade do maracujá no Brasil, cara. O que tu acha? De forma alguma, Ricardo. Infelizmente, a gente ainda tem muito que crescer, a gente ainda tem muito que avançar com relação à produtividade por área na cultura do maracujazeiro. Eu digo sempre o seguinte: o potencial do maracujá é tão grande que, por essas questões, dessas técnicas que vinham sendo adotadas, que vêm sendo ainda adotadas pela maioria dos produtores, né? Técnicas que eram recomendadas na década de 80, 90, né? São técnicas mais antigas, e por que não dizer técnicas ultrapassadas, os produtores eles têm ainda obtido baixos rendimentos, baixa produção de fruto por hectare. Vou citar um exemplo prático aqui para todo mundo entender, né? O que é que acontece? A gente tá hoje num cenário de trabalhar mais com maracujá com uma alta população de plantas por hectare. Isso visando justamente quebrar o grande trave hoje da cultura do maracujazeiro, que é o quê? Que é a baixa produtividade por área, na maioria das regiões do país. E por que é que isso que acontece, Bruno? Só para esclarecer a todo mundo, gente, a média nacional hoje da produção de maracujá, ela está girando em torno de apenas 15 toneladas por hectare, tá? Enquanto que a cultura tem um potencial de produção de até 60, 70 toneladas por hectare. Então, veja como está discrepante, né? Se a cultura tem um potencial, Ricardo, de chegar a 60, 70 toneladas, por que é que a média nacional está em 15 toneladas por hectare? Né? Então, isso é um grande gargalo ainda para a gente, e é o que a gente vem tentando desbravar, vem tentando mudar esse cenário no país. Né? E eu tenho um desejo muito grande que realmente a gente consiga, né, mudar um pouco esse cenário no país. Porque se a maioria dos produtores passarem a produzir, né, uma média nacional ali em torno de 25, 30, 35, já melhora muito a nossa média de produção nacional. Né? Mesmo que não chegue a 60, 70, mas o que a gente preconiza é que o produtor chegue a no mínimo 40 toneladas por hectare. E isso é totalmente possível. Vamos fazer uma conta de bodega agora de cabeça. Né? Na minha região a gente fala conta de bodega, não sei se aí na região fala. Né? Como eu falei, nas técnicas anteriores, né, o pessoal recomendava muito o plantio do maracujá com espaçamento de 4, 5 metros entre plantas e 3, 4 metros entre linhas. Né? E vamos fazer uma conta rápida aqui. Um espaçamento de 4 por 3, por exemplo, a gente vai obter aí aproximadamente 830 plantas por hectare. Né? Se você obtém uma caixa de fruto por planta, em 833 plantas por hectare, você vai ter aí uma média aí de 11 toneladas por hectare, considerando uma caixa de 15 quilos. Tá? Uma média aí. Agora, se você trabalha com espaçamentos menores, aumentando o número de plantas por hectare, né, como, por exemplo, trabalhando com 2.000 plantas por hectare, você vai trabalhar com em torno de aumentando e melhorando e otimizando o seu manejo, né? Ampliando as técnicas de cultivo do maracujá. Você sair de uma caixa para 2 caixas e aumentar o número de plantas para 2.000 plantas por hectare, você vai passar aí de 40 toneladas tranquilamente. Então, veja os detalhes. Só em você aumentar o número de plantas por hectare, né? Aumentar a população de plantas por hectare e aumentar um pouco ou até dobrar a produção por planta, você já vai estar atingindo uma média 3 vezes mais do que a média nacional hoje. Tá? Agora, claro, né, para você atingir o dobro do que hoje se atinge com relação à produção por planta, você precisa adotar um pacote, né, de técnicas de manejo diferenciados, como, por exemplo, adotar um cronograma de adubação bem feito, né, adotar um controle preventivo e curativo também de pragas e doenças de forma efetiva, né? Fazer também um controle de irrigação bem feito, suprindo as plantas nas diferentes fases que a planta vem desenvolvendo, trabalhar com mudas, trabalhar com sementes boas, mudas boas, isso é fundamental, fundamental. Esse é também outro grande gargalo ainda na cultura do maracujá que a gente vem tentando quebrar, né? Sementes precisam ser sementes boas, de híbridos realmente que tenham potencial de produção lá na frente. Né? Não adianta de nada você já errar na semente.
Você errou na semente, Ricardo, lá na frente você não vai chegar no potencial da cultura. Né? Não vai errar, mesmo, não vai chegar. Mesmo que você adote várias técnicas de cultivo, se você errar na base, se você não corrige seu solo de uma forma correta, né? Tenho visto várias pessoas entrando em contato com a gente diariamente. Bruno, eu estou botando adubo na minha planta, mas a planta floresce e não vinga. Ou a planta só vegeta e não bota flor, né? Não bota fruto. Então, são os gargalos que a gente enfrenta, né? Por quê? O cara simplesmente, né, pode estar colocando nitrogênio e potássio ali, mas pode não ter corrigido o pH lá atrás, né? Pode não ter corrigido o fósforo da forma maneira correta, pode não ter corrigido micronutrientes, e o maracujazeiro, ele tem alguns micronutrientes que são muito chave para ele. Né? Se você não corrige, realmente lá na frente você não vai ter um sucesso. Então, são esses gargalos que a gente ainda tem na cultura do maracujazeiro e que a gente vem, né, tentando realmente elucidar e difundir esse conhecimento aí por todo o país. Um ponto, Brunão, que inclusive parando um minutinho aqui para te agradecer mais uma vez, porque foi o Brunão aqui, pessoal. Essa nossa parceria aqui, pessoal, já vem de algum tempo. E, cara, teve esse conhecer a sua região, né? Conhecer a sua região, conhecer, escolher a semente correta, fazer o manejo adequado. Pessoal, é importantíssimo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, nosso, uma experiência nossa, prática, que nós tivemos e foi um perrengue para a gente na nossa primeira produção. Nós tivemos, pessoal, um ataque de pragas que não víamos ninguém falando sobre isso, né, e tudo mais. Pô, a gente não sabia que isso ia acontecer. Isso acontece, a gente tem que conhecer nossa região. Nós não conhecíamos esse aspecto da nossa região. Então, nós tivemos um ataque de uma vespa nos botões florais do nosso maracujá. E a nossa primeira safra do maracujá, cara, foi prejudicada por conta disso. Lembro demais. Cara, aí, já conheci o Bruno, falei assim, Brunão, pô, me dá uma luz aqui, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Fui atrás, olhando, monitorando todos os dias isso aí, eu descobri que era essa vespa comendo o botão floral. Se vocês forem no nosso Instagram, tem um vídeo lá falando, mostrando isso aí acontecendo. Eu consegui gravar. E, cara, o Bruno chegou para mim e disse, Ricardo, olha, tá faltando a aplicação de tal coisa, isso aí vai te ajudar. Cara, dito e feito, fizemos a aplicação, conseguimos cortar a praga no início da nossa produção, e a segunda produção hoje, cara, deu de 10 na nossa primeira, entendeu? Então, é muito importante, primeiro de tudo, agradecer ao Bruno por isso, ele sempre ajudou a gente aí foi muito proativo em ajudar a gente, foi sensacional, muito prestativo. E segundo, cara, que esses detalhes que permeiam isso aí, esse conhecimento que a gente tem que ter ao redor do maracujá, que o produtor tem que ter, é muito importante. É muito importante que o produtor, ele não simplesmente deixe a lavoura dele lá, a Deus dará, ou então use práticas rudimentares. Ele tem que procurar mesmo esse tipo de movimentação, modernidade e tudo mais, que a gente percebe hoje que é um gargalo. Informação hoje, na verdade, é um gargalo. Né? A gente encontrar fontes aí práticas de conhecimento, encontrar esse tipo de coisa é muito difícil. Então, então é muito importante isso aí que o Bruno falou. E mais uma vez, um exemplo prático que eu estou falando para vocês. É uma troca de experiência aqui entre produtor, especialista, entre produtor e produtor, tá? Que entender a sua região, entender os aspectos, fazer o seu cultivo, o seu manejo de acordo com a sua região, é muito importante para o maracujá. Detalhes contam na cultura do maracujá, pessoal. Detalhes contam, tá certo? Outra coisa muito interessante entender como é que está a dinâmica das suas culturas. A gente vai falar um pouquinho sobre consórcio daqui a pouquinho, que eu vou ter mais perguntas sobre consórcio para o Brunão. Mas é o seguinte, ó, o nosso cultivo de açaí, ele tem ataque de fungos que também são suscetíveis, o maracujá também é suscetível a esses ataques. Então, entender o meio onde nós estamos plantando o maracujá, entender o manejo que nós vamos ter que fazer para se adequar a isso, vem de acordo com esse conhecimento. Quando nós identificamos isso no maracujá, cara, matamos no pulo um dos gargalos aí de produção na nossa região do maracujá, porque a gente realmente conseguiu, de antemão, ter esse conhecimento que esse fungo também atacava o maracujá. Então, só para reforçar, pessoal, conhecimento, todo esse tipo de informação que o Bruno está falando, ele vai afetar diretamente sua produtividade. Tem que
o produtor tem que se inteirar sobre isso mesmo, tá? Muito bem, Ricardo. Eu acho que você colocou muito bem essa questão prática aí, né? É o que a gente também preconiza muito aqui. Ô, Ricardo, me permita me dizer uma frase aqui, já pegando o gancho aí do que você acabou de falar, né? É uma questão que eu sempre gosto de falar aqui, né? Até uma rima, inclusive, né? Eu costumo dizer, Ricardo, que com maracujá não entre para aventurar, né? Com maracujá não entre para aventurar. Isso é importantíssimo, porque, assim, qualquer cultura, na verdade, a gente tem que ter um embasamento de conhecimento técnico mínimo ali para adotar, né? De tecnologias que sejam adequadas a ela. Claro que a gente usa diariamente a prática para aprender muita coisa, né? Isso é fundamental também, né? Mas, assim, porque eu digo, especialmente na cultura do maracujá, não é só porque eu sou um especialista na cultura do maracujá, né? Nem um apaixonado pela cultura do maracujá. É porque, realmente, a cultura do maracujá, ela tem muitas nuances que são importantíssimas, que são base para você poder galgar um sucesso lá na frente, né? E são muitas vezes negligenciadas. E muitas vezes você não encontra essas informações também disponíveis na internet, por exemplo, né? Não é fácil de você encontrar algumas informações, né? Isso a gente vê muito, pronto, como você citou há pouco, né? Às vezes tem uma praga específica da cultura e não existe um produto que você chegue na internet e bote lá no Google e diga esse produto para tal praga do maracujá e qual é a dose. Não existe. Às vezes você até acha um produto, mas qual é a dose que você vai usar, né? Qual é a dosagem? Será que esse produto não já é resistente? Será que essa praga não é resistente? E o que eu tenho visto muito, Ricardo, presenciado, é justamente isso, sabe? O pessoal usa adaptando produtos de outras culturas para o maracujazeiro, que muitas vezes não funciona. Mas não funciona por quê? Porque o princípio ativo ele não é adequado para a cultura do maracujá, né? Muitas vezes você prejudica os polinizadores naturais, muitas vezes você prejudica a sua própria polinização natural, né? E o desenvolvimento da sua planta. Tem alguns produtos, alguns fungicidas, que se a gente tira de outra cultura, traz de outra cultura para o maracujá, ela trava a planta do maracujá, ela trava o crescimento, né? Trava, que a gente fala, paralisa o crescimento da planta. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Esses aspectos são fundamentais. Então, eu queria deixar até um recado aqui para o teu público, né? Com o maracujá, não entre para aventurar. Entre realmente com conhecimento, tenha um embasamento da cultura, o conhecimento básico que você precisa para seguir à frente, para lá na frente você dizer, poxa, vale a pena, eu vou ampliar meu cultivo e eu vou buscar alta rentabilidade. Ó, Brunão, tem umas perguntas aqui que eu estou dando uma olhada aqui no chat, o pessoal interagindo, que eu acho muito interessante. Vamos responder. Vou pegar um ganchinho aqui do Naélio Alves Souza, que ele falou, acho importante falar da complexidade de manejo do maracujá. Vamos botar isso vamos organizar isso, porque eu já estava pensando numa pergunta um pouco mais trabalhada nessa questão de complexidade. Como a gente estava falando de gargalo, eu vi que tu citou, por exemplo, a irrigação. Irrigação é muito importante para a gente ter uma alta produtividade do maracujá. Quais são as outras práticas, falando pontualmente, que a gente consegue garantir uma alta produtividade do maracujá? Tem alguma coisa que a gente possa fazer em relação à polinização para garantir essa alta produtividade do maracujá?